Você já teve a sensação de que alguém te leu como um livro aberto? Como se em poucos segundos aquela pessoa soubesse se você estava mentindo, inseguro ou fingindo algo? Isso não é dom, é percepção treinada. Friedrich Nietzsche acreditava que os seres humanos deixam rastros invisíveis por onde passam, e que só quem realmente aprende a ver consegue ler esses rastros até mesmo quando a pessoa tenta esconder. Neste vídeo, você vai descobrir como mentes brilhantes analisam alguém com poucos detalhes e como você pode desenvolver isso também. A maioria vive cega, confiando nas palavras. Mas Nietzsche dizia: as palavras são apenas sinais. A verdade está nas entrelinhas. Não existem fatos, apenas interpretações. Nietzsche. Todo mundo veste uma máscara. Às vezes é a máscara da bondade, outras vezes a da humildade e, em muitos casos, a máscara da confiança exagerada. Nietzsche acreditava que o ser humano vive em conflito entre o que é e o que precisa parecer. Mentes inteligentes não tentam arrancar a máscara. Isso assusta. Elas observam os padrões de atuação. Quer saber se alguém está fingindo algo? Preste atenção em reações repetitivas, mesmo em situações diferentes, sorrisos forçados que duram mais que o natural, palavras que parecem decoradas sempre com as mesmas frases prontas. Mentes treinadas sabem que, quanto mais alguém tenta provar quem é, mais inseguro está sobre a própria verdade. A máscara não é o problema. O problema é quando você acredita nela sem questionar. Nietzsche via isso como uma fraqueza dos ingênuos. A confiança cega no que parece e não no que é. A confiança se ganha pelas ações, não pelas palavras. Friedrich Nietzsche. Nietzsche não confiava em discursos, ele observava comportamentos. E um dos sinais mais negligenciados por quem tenta entender o outro é o corpo. Você pode dizer, estou bem, mas se suas mãos estiverem inquietas, seu tom for forçado ou seu olhar fugir, o corpo entrega o contrário. Pessoas inteligentes aprenderam a decifrar isso. Um leve franzir de sobrancelhas no meio de uma frase, um piscar mais frequente ao ser confrontado, o atraso de meio segundo antes de responder uma pergunta direta. Esses detalhes parecem pequenos demais para importar, mas Nietzsche acreditava que é exatamente aí, no micro, que o inconsciente escapa. A verdade não grita, ela vaza. Ele também falava sobre o gesto involuntário, um movimento pequeno, que nem quem faz percebe, mas que denuncia tudo. É por isso que as pessoas mais difíceis de enganar são as que observam em silêncio. Enquanto a maioria se distrai com palavras, elas olham o conjunto. Como a pessoa fala de si mesma, como age quando acha que ninguém está olhando, e como o corpo desenha aquilo que as palavras tentam esconder. Nietzsche não buscava provas, ele buscava contradições. E é nelas que a verdade costuma se esconder. Nietzsche acreditava que as emoções, mesmo disfarçadas, acabam vazando. Você já sentiu que alguém estava incomodado com você, mesmo que estivesse sorrindo? Ou já percebeu um clima estranho no ambiente, mesmo sem ninguém dizer nada? Isso não é imaginação, é percepção. E Nietzsche via nisso um tipo de inteligência crua, não lógica, mas intuitiva. Aquilo que você tenta esconder mais forte é o que mais transparece. Nietzsche. A raiva contida não some, ela se transforma em sarcasmo, em indiferença, em silêncio pesado. A inveja se disfarça de elogio frio. A insegurança aparece em pequenas comparações, piadas ácidas ou necessidade constante de validação. Quem sabe observar, enxerga. Pessoas inteligentes não se perdem na superfície. Elas notam quando um elogio soa forçado, tá tudo bem vem rápido demais, um olhar dura um segundo a mais do que deveria.
Nietzsche chamava isso de sintomas da alma, pequenas rachaduras no verniz social, que revelam quem a pessoa realmente é e o que ela está tentando esconder. Não é sobre julgar, é sobre perceber, porque entender o que move o outro é o primeiro passo para não ser manipulado. Nietzsche desconfiava dos faladores. Para ele, quanto mais alguém fala, mais tenta convencer, inclusive a si mesmo. O silêncio é um espaço onde o verdadeiro se revela e o falso se inquieta. As pessoas mais inteligentes que você vai conhecer não são as que falam bem, são as que sabem escutar em silêncio. O silêncio causa desconforto, e esse desconforto revela mais do que 1000 palavras. Observe. Quando o ambiente se cala, quem tenta preencher o vazio? Quem muda de assunto rapidamente? Quem se justifica sem ter sido acusado? Nietzsche via o silêncio como um espelho. Quem está em paz, olha para dentro. Quem está em conflito, tenta fugir dele. Pessoas inteligentes usam o silêncio como ferramenta. Elas deixam o outro falar. Esperam. E ali, nos segundos que ninguém suporta, a máscara começa a escorregar. Porque o silêncio não força nada, mas também não permite esconder por muito tempo. Nietzsche escreveu: as palavras são uma capa, mas o silêncio é o corpo. E é nesse corpo que os leitores atentos encontram o que poucos veem: a hesitação, a dúvida, o cansaço de manter uma imagem que não é real. Nietzsche acreditava que o verdadeiro caráter de alguém não aparece no conforto, mas sim no colapso, na raiva, na perda, na falha, no caos. A adversidade não cria o homem, ela o revela. Nietzsche. Quando tudo está bem, é fácil parecer calmo, fácil parecer justo, fácil parecer gentil. Mas quando a pressão aumenta, quando o orgulho é ferido, quando o controle escapa, quando o ego sangra, é aí que a alma se mostra. Pessoas inteligentes observam o comportamento diante do desconforto. Como alguém reage a uma crítica inesperada? O que ela faz quando está com raiva? Como ela trata alguém quando não precisa mais agradar? Nietzsche não acreditava em quem era bom só nos bons momentos. Ele acreditava em quem conseguia manter o centro quando tudo à volta desmoronava. O caos não mente. Ele dissolve o verniz. Ele traz à tona o que foi reprimido, escondido ou maquiado por anos. E quem é atento, percebe. No grito, no impulso, na reação desproporcional, está a assinatura emocional da pessoa. Pessoas inteligentes não julgam por isso, mas guardam o que viram, porque sabem que a máscara da calma sempre escorrega no calor do conflito. Nietzsche não via o caos como punição, ele via como oportunidade. Quando o chão se rompe, a verdade cai junto. Você não precisa confrontar ninguém. Não precisa dizer que percebeu. Nem tentar mudar o outro. Nietzsche jamais recomendaria isso. Porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas sim em entendê-los profundamente, antes que eles tentem te confundir. Aquele que sabe ver já está 2 passos à frente. Nietzsche. Ler alguém não é sobre julgar, é sobre se proteger. É sobre manter a lucidez num mundo cheio de vozes, máscaras e ruídos. E a verdade é, você só começa a enxergar os outros quando aprende a encarar a si mesmo com a mesma frieza. Se esse vídeo te fez pensar, se abriu alguma ferida silenciosa ou te deu uma nova lente sobre o mundo, então esse canal é para você. Aqui, a filosofia não é distante. Ela é vivida. E ela incomoda, porque faz enxergar. Se inscreva, ative o sino e compartilhe com alguém que também sente que já viu demais, mas ainda quer ver mais fundo. Nos vemos no próximo mergulho.